Comunhão com Deus, áudio 9, página 114. A primeira ilusão, a ilusão da necessidade, pode ser usada para experimentarem aquele aspecto de quem vocês são que poderíamos chamar de o que não necessita de nada. Vocês não necessitam de nada para existir e para continuar a existir para sempre. A ilusão da necessidade permite experimentar isso. Ao superarem a ilusão, vocês experimentam e compreendem a realidade definitiva. A realidade definitiva é que vocês já têm tudo aquilo que vocês pensam de que necessitam. Vocês são aquilo de que necessitam e por isso vocês são capazes de se dar tudo de que necessitam a qualquer momento. Isso significa, com efeito, que vocês não necessitam de nada. Como precisamos viver uma experiência para entender quem somos, é preciso viver a ilusão da necessidade e em seguida reconhecê-la como ilusão para afastar-se dela. A maneira de abandonar a ilusão da necessidade é olhar para o que pensam de que necessitam agora, ou seja, aquilo que não têm agora e o que acham que devem ter, e em seguida dar-se conta de que, mesmo sem isso, vocês ainda estão aqui. As implicações dessa tomada de consciência são enormes. Se vocês estão aqui agora, sem aquilo que acham de que necessitam, então, por que pensam que necessitam? Esta é a questão-chave. É ela que irá abrir a porta gloriosa que conduz a tudo. Na próxima vez que acharem que necessitam de algo, perguntem-se, por que será que necessito disso? Esta é uma pergunta libertadora. É a liberdade em poucas palavras. Se conseguirem ver com clareza, compreenderão que não necessitam de coisa alguma, que jamais necessitaram e que tudo é pura invenção nossa. Nem mesmo o ar que vocês respiram é necessário. Perceberão isso no momento da morte. Só o corpo precisa desse ar e vocês não são o seu corpo. O corpo é algo que vocês têm e não algo que são. É um maravilhoso instrumento, mas vocês não necessitam do corpo que atualmente possuem para continuar o processo de criação. Essa informação pode trazer um certo alívio, mas talvez não seja capaz de diminuir o seu medo de perder seu corpo, sua família e a circunstância em que atualmente se encontram. Uma forma de aliviar esse medo é através do desapego, a prática dos mestres. Os mestres aprenderam a alcançar o desapego antes mesmo de terem a evidência de que a vida do corpo é uma ilusão. Os que não atingiram o nível dos mestres frequentemente precisam experimentar o que vocês chamam de morte para ter essa evidência. Quando vocês se separarem do corpo, ou seja, quando morrerem, compreenderão imediatamente que esse novo estado do ser não é a terrível experiência de que ouviram falar, mas uma experiência maravilhosa. Verão também que é infinitamente melhor do que estar atado à sua forma física. O desapego será então uma questão muito simples. No entanto, é possível dominar a vida enquanto vocês estão na forma física, sem ter que esperar serem privados dela para conhecerem a glória de quem realmente são. É possível fazer isso alcançando o desapego antes de morrer. E é possível alcançar esse desapego simplesmente se afastando da ilusão da necessidade. Esse afastamento é obtido pela compreensão mais profunda da vida e da morte, inclusive do conhecimento de que a morte, conforme a conceberam, não existe e que a vida continua para sempre. Quando vocês entenderem isso, conseguirão se desapegar de qualquer aspecto da vida, inclusive da própria vida, porque, como a vida continua para sempre, saberão que podem restabelecer os vínculos novamente, assim como estabelecer outros que jamais pensaram que voltariam a experimentar. Todos os seus vínculos terrenos, de fato, podem ser experimentados naquilo que chamam de vida após a morte, ou em qualquer vida futura.
o que lhes dará a sensação de que nada perderam. Vocês se libertarão de seus vínculos pouco a pouco, à medida que forem se tornando conscientes das extraordinárias oportunidades de progresso e crescimento que a vida infinita lhes oferece. Vocês jamais deixarão de amar aqueles que amaram nesta vida ou em qualquer outra e experimentarão a unidade plena com eles, no nível da essência, sempre que quiserem. Quando sentirem falta de alguém que ainda esteja vivendo num corpo físico sobre a Terra, poderão estar junto dessa pessoa com a velocidade do pensamento. Quando sentirem falta de alguém que já deixou o corpo, alguém muito querido que morreu antes de você, pensem que serão reunidos a ele logo após a sua própria morte, se assim o decidirem, ou a qualquer tempo que quiserem, também com a velocidade do pensamento. Isto é só parte do milagre que está por vir. Numa comunicação futura, eu lhes direi mais, muito mais, sobre a experiência de morrer com Deus. Alguns talvez imaginem que é possível morrer sem Deus, mas isso não é verdade. Esse é seu inferno imaginário, o medo que foi responsável por todos os outros medos que vocês tiveram. Nada há a temer, entretanto, e nada de que necessitem, pois tanto é impossível morrer sem Deus, quanto viver sem Deus. Isso porque eu sou vocês, e vocês são eu, e não existe separação entre nós. Vocês não podem morrer sem mim, porque sem mim é algo que não existe. Eu sou Deus, e eu sou tudo que há. Como vocês são uma parte de tudo que há, eu sou aquilo que vocês são. Não há parte de vocês que eu não seja. E se tudo que há está sempre com vocês, então não há nada de que necessitem. E essa é a verdade do meu ser. Quando entenderem isso profundamente, viverão em seu corpo de maneira inteiramente diferente. Viverão sem medo, e a ausência de medo é uma bênção, pois faz com que não haja nada que possam temer. Ao contrário, a presença do medo traz até vocês aquilo que temem. O medo é uma emoção forte, e a emoção forte, energia em movimento, é criativa. Por isso eu inspirei que se afirmasse: não há nada a temer, a não ser seu próprio medo. A maneira de viver sem medo é saber que tudo que decorre da vida é perfeito, inclusive o que vocês mais temem, a morte. Eu lhes digo isso agora. Eu lhes dou essa informação neste momento. Se olharem sua própria vida bem de perto, vocês verão que sempre tiveram tudo de que necessitavam para atingir o próximo momento e, em última instância, para chegarem até onde se encontram agora. Vocês estão aqui. Não precisaram de nada mais para isso. Podem ter desejado algo mais, mas não necessitaram de nada mais. Todas as suas necessidades foram satisfeitas. Essa revelação é espantosa e sempre verdadeira. Qualquer aparência contrária é falsa e gera medo. No entanto, não temam, pois eu estou com vocês. Quando aprenderem que tudo tende a ser perfeito e que não há nada a temer, situações que provocam medo serão vistas sob uma luz totalmente diferente. Na realidade, serão vistas na luz e não mais na escuridão. E seus medos serão então denominados aventuras. Essa mudança de ótica transformará sua vida. Vocês poderão viver sem medo e experimentar a glória para a qual foram criados. Ver a ilusão da necessidade como ilusão irá permitir que a utilizem para atender o objetivo a que foi destinada. Servir de instrumento que os leve a experimentar essa glória e a se conhecerem como quem vocês realmente são. Usar a ilusão de que vocês necessitam do corpo, por exemplo, poderá motivá-los a protegê-lo, a cuidar dele, a não permitir que sofra abusos. Desse modo, o corpo pode ser usado para a glória maior que lhe é destinada. Usar a ilusão de que necessitam um relacionamento também poderá motivá-los a proteger esse relacionamento, a cuidar dele, a não permitir que sofra abusos. Desse modo, o relacionamento pode ser usado para a glória maior que lhe é destinada.
O mesmo se aplica a tudo que se possa imaginar que seja necessário. Usem a imaginação de maneira prática. Saibam, entretanto, que ela só lhes será útil quando a virem como ilusão. Quando acreditarem que a ilusão é real, transformarão o cuidado em medo e começarão a se apegar. O amor se transformará em posse e a posse em obsessão. Vocês terão sido apanhados na armadilha do vínculo, perderam-se na ilusão. E quando se perderem na ilusão da necessidade, estarão perdidos de fato. Pois a ilusão da necessidade é a maior de todas, é a primeira ilusão e a mais poderosa. É nela que se baseiam as demais ilusões. Quem vocês são é o que existe sem necessidades. Disse frequentemente que alguém está tentando se encontrar, o que é muito verdadeiro. Todos estão tentando encontrar seu eu. No entanto, não encontrarão esse eu em nenhum lugar fora de vocês mesmos. O que estão procurando só pode ser encontrado em vocês mesmos. Lembrem-se do que eu lhes disse. Se não se voltarem para dentro, conhecerão o vazio. Só em vocês mesmos encontrarão a resposta para a pergunta: por que penso que necessito dessa pessoa, desse lugar ou desse elemento externo? Só olhando para dentro de vocês é que se lembrarão de que não necessitam. Saberão então o que significa: houve um tempo em que estive perdido, mas agora me encontrei. Terão encontrado sua verdadeira identidade. Usaram a primeira ilusão para se experimentarem como um ser divino que de nada necessita, pois todas as necessidades são sempre atendidas. Quando acordarem para essa verdade, irão experimentá-la cada vez mais em sua realidade cotidiana e se tornarão literalmente o que sabem que são. Lembrem-se sempre disso. Vocês se tornam aquilo que sabem que são. A segunda ilusão, a ilusão do fracasso, pode ser usada para experimentarem sua impossibilidade de falhar em qualquer coisa. Nada do que fazem é fracasso, mas meramente parte do processo que empreendem para alcançar o que procuram alcançar e experimentar o que procuram experimentar. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Quando vocês experimentam aquilo que não são, não se trata de um fracasso, mas de uma maneira de experimentar o que são. Assim, quando em sua vida surgir aquilo que chamam de fracasso, acolha-o carinhosamente, não o condene ou julgue indevidamente, pois tudo aquilo a que se resiste, persiste, e aquilo que se olha de frente, desaparece. Deixa de ter sua forma ilusória e vocês passam a vê-lo como realmente é, assim como se veem como quem realmente são. Usando a ilusão do fracasso para tomarem conhecimento do que aprenderam, recordaram sobre a vida e para se motivarem a aplicar a sabedoria que adquiriram, a ilusão se transforma num instrumento que lhes permite observar que sempre são bem-sucedidos. Simplificando, a maneira de se afastar da ilusão do fracasso é ver tudo como parte de seu processo. Tudo conduz ao sucesso, provoca sucesso, é parte do processo pelo qual vocês experimentam o sucesso. Muitas pessoas entendem isso intuitivamente. Os cientistas, por exemplo, quando se dedicam a um experimento importante, desfrutam dele sem prever qualquer fracasso. O cientista autêntico entende perfeitamente que um experimento fracassado, entre aspas, não fracassou na realidade, mas simplesmente mostrou o caminho do sucesso. A definição de sucesso não é algo que funcionou como eu queria, nem a definição de fracasso, algo que não funcionou como eu queria. Na realidade, quando se vive uma vida longa, tem-se a oportunidade de verificar que o que foi vivido como fracasso era uma bênção que propiciou o sucesso.
No entanto, a ilusão do fracasso é necessária para experimentar a alegria do sucesso. Se vocês tiverem sucesso, entre aspas, em tudo, não terão a experiência de ter sucesso em nada. Simplesmente sentirão que estão fazendo o que estão fazendo, mas não reconhecerão coisa alguma como sucesso, nem experimentarão o milagre e a glória de quem são, porque não haverá contraste para que o sucesso possa ser percebido. Marcar um gol na primeira tentativa pode certamente ser motivo de alegria, mas marcar um gol a cada tentativa faria perder o entusiasmo da conquista. O gol perderia o significado. Não haveria nada a não ser gols e não haveria por que marcá-los, não haveria sentido. Toda a vida acontece em ciclos e são eles que dão significado à vida. Na realidade, o que chamamos de fracasso não existe. Existe apenas sucesso manifestado em seus muitos aspectos. Também não há nada que não seja Deus. Existe só Deus, manifestado em seus muitos aspectos. Percebem o paralelo, o modelo? Essa simples percepção muda tudo. Quando isso se tornar claro para vocês, serão imediatamente possuídos pela gratidão e pela admiração. Gratidão por todos os fracassos, entre aspas, da vida e admiração por terem levado tanto tempo para reconhecer os tesouros que receberam. Entenderão finalmente que, na verdade, eu não lhes trouxe senão anjos e não lhes dei senão milagres. Quando entenderem isso, saberão que nunca deixam de ter sucesso. Lembrem-se sempre das minhas palavras. Vocês nunca deixam de ter sucesso. A terceira ilusão, a ilusão da desunião, pode ser usada para experimentarem sua união com tudo. Se permanecerem ligados a algo durante muito tempo, vocês deixarão de perceber que existe um você nessa união. A ideia de você como unidade autônoma irá desaparecendo gradualmente. As pessoas que se mantêm juntas por muito tempo experimentam isso com frequência. Começam a perder sua identidade individual. Isso é maravilhoso, até certo ponto. No entanto, o encanto desaparece quando a experiência da união se torna infinita, porque a união só pode ser percebida e sentida na presença da desunião. Isoladamente, a união não é experimentada como êxtase, mas como vazio. Na ausência de qualquer separação, a unidade é nada. Por isso eu inspirei que se escrevesse, abre aspas, permitam os espaços em suas relações. Bebam do copo cheio, mas não do mesmo copo. Os pilares que apoiam uma estrutura se mantêm separados, assim como as cordas do alaúde, embora vibrem ao mesmo som. Fecha aspas. Toda a vida é um processo de experimentar unidade e separação. Unidade e separação. Este é o próprio ritmo da vida. Na verdade, é o ritmo que cria a própria vida. Eu lhes digo uma vez mais, a vida é um ciclo, bem como tudo o que há nela. O ciclo se dá para frente e para trás, para frente e para trás, junto, separado, junto, separado, junto, separado. Mesmo quando algo está separado, está sempre junto, pois jamais poderá se separar, mas apenas se expandir. Por isso, ainda que alguma coisa pareça se apartar, continua a ser parte, o que significa que não se apartou. Deus não pode se desmembrar. Pode parecer que nos apartamos, mas apenas nos tornamos todos parte. Quando vocês virem outras pessoas aparentemente separadas de vocês, olhem para elas profundamente. Olhem dentro delas. Façam isso por um longo tempo até que apreendam sua essência. E lá encontrarão vocês mesmos, aguardando. Nesse momento, conhecerão a unidade com todas as coisas. E à medida que aumente seu sentido de unidade, o sofrimento e a tristeza desaparecerão de suas vidas, pois o sofrimento é uma reação à separação e a tristeza é um anúncio de sua ilusão.
A verdadeira separação de alguém ou de algo simplesmente não é possível. É uma ilusão maravilhosa, porque lhes permite experimentar o êxtase da união, mas ainda assim é uma ilusão. Usem a ilusão da desunião como uma ferramenta nas mãos de um artesão. Usem-na muitas vezes para recriar sua experiência de total unificação. Quando nada mais virem, a não ser vocês mesmos, aonde quer que olhem, estarão observando através dos olhos de Deus. E à medida que for aumentando o seu sentido de unidade, a dor e a decepção desaparecerão de sua vida. Lembrem-se sempre disso. À medida que for aumentando o seu sentido de unidade, a dor e a decepção desaparecerão de sua vida.